Bora lá, fiel, acompanhar aqui a coletiva de imprensa do professor Dorival Júnior após essa classificação, suada do Corinthians lá no Canindé sobre a Lusa. O Corinthians se classificou nos pênaltis, vai enfrentar o Novo Horizontino na semifinal, retificando o vídeo passado que eu acabei errando aí, trocando o Novo Horizontino pelo Mirassol. O Corinthians pega o Novo Horizontino na semifinal. Bora ver o que o professor falou aqui, falou do Hugo Souza, enalteceu o Hugo Souza aqui na partida de hoje. Falou também de reforços, falou também do Zaca aí, da condição física, quando que ele provavelmente pode estrear. Tá bem legal a coletiva de imprensa. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem, eu acho que essa palavra, né, saber sofrer, é muito relativo isso. Ninguém quer sofrer no futebol. E nós tínhamos consciência. Isso seria um fato em razão e principalmente do desgaste que nós tivemos no meio de semana. A equipe da Portuguesa não atuou, se preparou muito bem para o jogo, fez um primeiro tempo brilhante, uma pegada fantástica, uma marcação muito agressiva, dificultou, complicou bastante as nossas ações. Nós tivemos dificuldades em fazer a bola rodar de um lado para o outro, isso daí é um fato, nós temos que reconhecer. Agora, ao mesmo tempo que isso aconteceu, nós tivemos uma equipe que não se entregou, que foi vibrante, que foi guerreira, querendo o resultado a todo momento. Não nos omitimos em sentido nenhum, insistimos até o final da partida. Eu acho que nós tivemos merecimentos também para alcançarmos o nosso gol. Eu acho que foi um jogo onde eu reconheço, não foi brilhante tecnicamente, as duas equipes jogando um futebol de uma disputa muito franca a todo momento, em todos os quadrantes do campo praticamente, e não tão rica tecnicamente falando. Mas o que importa é que numa semana muito pesada que nós tivemos, ainda que não se entenda isso, que dificilmente você consegue explicar uma situação como essa, jogar com o desgaste que nós jogamos, não só emocional, mas principalmente físico, no jogo da quinta-feira, e virmos para cá um jogo pesado também, mais uma decisão, poucas equipes conseguem fazer e ter esse tipo de aproveitamento. Eu acho que foi muito importante e isso nos levou a uma classificação fundamental para uma semifinal importante e decisiva aí do Campeonato Paulista. Parabéns pela classificação. Aproveitando o fato do goleiro Hugo Souza ter sido mais uma vez protagonista, eu queria aproveitar a presença aqui para pudesse falar um pouco sobre a importância de ter um cara decisivo como ele. Em situações que às vezes o Corinthians possa não estar desempenhando muito bem, mas ele pode ajudar o time a não sofrer os gols ou defendendo pênaltis, como aconteceu hoje em 3 oportunidades, uma delas no primeiro tempo, bastante decisivo, porque a Portuguesa poderia ter ido para o intervalo com um resultado um pouco mais confortável, de repente um 2-0, e depois sendo mais uma vez decisivo nas cobranças de pênalti. Então o Corinthians se vê confortável, de certa forma, sabendo que tem um goleiro do nível do Hugo. Obrigada. Eu concordo com todas as colocações. Ele foi fundamental na noite de hoje, foi decisivo, é um jogador em nível de seleção brasileira, e isso tudo acho que já mostra aquilo que vem fazendo esse profissional há alguns anos. Ele teve uma retomada na carreira fundamental e muito importante, hoje é um dos principais jogadores da nossa equipe, fico muito feliz de tê-lo e vendo esse crescimento e essa evolução que ele vem apresentando, e para a equipe ele é fundamental e um jogador que tem feito a diferença em muitos momentos, em jogos decisivos. Ele foi de uma presença assim que modificou muitos dos nossos resultados. Eu acho que nós temos que fazer aí um reconhecimento e um agradecimento ao Hugo, que ele continue trabalhando para que essa evolução seja ainda maior e ele alcance todos os objetivos traçados na carreira que tem. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, aqui à sua direita, um pouquinho à frente. Queria acompanhar de perto a situação envolvendo o Memphis Depay e o Bidu. Os dois foram para o banco de reservas, o Bidu com o gelo nos 2 tornozelos e o Memphis Depay com o gelo na região do joelho. Se eles, de certa forma, geram alguma preocupação para a sequência da temporada e se o clube já tem algum diagnóstico inicial do que possa ter ocorrido. Para quem não entende o que é um desgaste, o Bidu está indo para a 7ª partida em sequência. O Memphis, sem que tenha feito a mínima pré-temporada que nós não tivemos, uma pré-temporada,
também não alcança a sua plenitude nesse início de ano. As dificuldades serão ainda maiores daqui para frente. Com tudo isso, o Corinthians foi a equipe, talvez tenha sido a equipe que mais tenha jogado nesse princípio de ano. Nós não tivemos até agora um momento sequer, não me lembro de termos uma semana em aberto. E queira ou não, a todo momento, graças a Deus, a possibilidade de uma decisão. Eu acho que tudo que esteja ao nosso alcance, nós estamos fazendo para que possamos ter a melhor equipe possível a cada rodada. Mais um exemplo, o Cruzeiro jogou ontem, nós estamos jogando hoje, no final do dia praticamente, já entrando a madrugada da segunda-feira. Nós jogaremos quarta-feira contra o Cruzeiro, com praticamente um dia e meio a mais de recuperação do que a nossa equipe. Faz diferença isso? Muito, muito, uma diferença brutal, que poucos enxergam. Agora, nós temos a obrigação de chegarmos lá na quarta-feira e fazermos o nosso melhor resultado possível. É assim o futebol. Nós não temos como explicar determinadas situações, ainda que a gente tente colocar a todo instante. Mas, com certeza, se não tivéssemos feito o gol de empate e a virada, colocariam que, olha, isso daí é choro, isso daí é não sei o quê. É assim, o futebol é assim. Eu estou já antevendo uma situação que, com certeza, já estava preparado para uma possível derrota. Eu gostaria de saber a opinião de todos vocês, porque é difícil. Não é fácil uma tomada de decisão, e eu sou sincero, não é fácil uma tomada de decisão como essa. Nós queremos brigar pelo título do Campeonato Brasileiro também, se tivéssemos possibilidades de estarmos com uma equipe composta em todos os jogos. Mas não existe esse momento, nesse início, para nós, pelo menos. A nossa recuperação está sendo muito curta. Alguns jogadores já envolvidos com o departamento médico. Hoje, o retorno do Bidon, na expectativa de que voltem rapidamente Yuri, Caio, que ainda praticamente nem estreou. Então, a cada rodada você tem que trabalhar com todos esses problemas que aconteçam. E a recuperação de uma partida para outra. Se tivéssemos iniciado da maneira correta, é natural que nós estaríamos hoje um pouco mais acelerados. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de 10, 12 dias de uma pseudo-folga, nós já estávamos praticamente em campo, estreando. E já jogando clássicos. Não tem como você administrar nada. Amanhã saber quem está bem, quem não está, quem possa evoluir para um jogo tão importante como o que teremos aí na quarta-feira. O que você já viu dele nos treinos no CT Joaquim Grava? Obrigado. Bom, primeiro assim, ele está fazendo um trabalho um pouco mais pautado em condições físicas do que propriamente técnicas. Ele ficou um tempo muito maior parado e ele necessita recuperação de força, essas coisas todas que envolvem esse início de uma temporada. Nós estamos tendo essa paciência com ele. Eu não quero fazer nenhuma avaliação. Antes dele, que nem nós viemos agora de 14 períodos com ele, em trabalhos, em treinamentos, tanto ele como o Fabrício Angelelli. O Fabrício, porque acelerou um pouco mais em razão de já vir desenvolvendo um trabalho, ele hoje já esteve no banco em razão e principalmente pelo momento do Bidu, como eu disse anteriormente, 7 partidas jogadas hoje. Então, eu precisei ter mais um homem ali. Não seria necessário. Se ele tivesse que entrar, ele entraria naturalmente, mas assim, sempre não estando ainda na sua totalidade, na sua melhor condição. O mesmo está acontecendo com o Zacarias. Então nós temos que ter essa paciência com ele, para que o coloquemos e ele possa, a partir daí, buscar a sua melhor condição. Nós ainda estamos num processo inicial. A partir de agora, hoje, foi o primeiro período de retomada dele, de descanso, de recuperação, para que a partir de amanhã nós comecemos aí um novo momento com o Zacarias. Dorival, aqui, boa noite, Jorge Central do Timão. Dorival, hoje, 13º jogo da temporada, 4 pênaltis cometidos pelo Corinthians. O quanto isso te preocupa, o quanto isso dá para ser trabalhado internamente, vendo que é um número considerado alto, quase aí 50% de pênaltis para razão de jogos. Como você vê esse problema? Olha, eu falei até no jogo anterior, é muito difícil você administrar um fato como esse.
São jogadas esporádicas e momentâneas. O jogador tem que ver e a tomada de decisão sendo a melhor possível, não é fácil. É um momento de uma decisão única e nem sempre você toma aquela que seja ideal. Alguns poderiam ter sido evitados, outros necessários. Futebol é assim, é muito difícil de trabalhar um fator como esse. Boa noite, Rafael Jacobucci, do Portal Meu Timão. Queria que você falasse sobre as suas escolhas em relação ao meio campo, né? A entrada do Raniel e também do Alan no início da partida e no meio campo que não foi compacto, como que é a característica da sua equipe, né? Porque muito abaixo e dando espaço para a Portuguesa no jogo de hoje. E em relação ao Carrillo também, porque não a escolha do Carrillo no jogo de hoje. Obrigado. Justamente por isso, para a gente ter uma compactação maior, bolas aéreas muito perigosas da equipe da Portuguesa, eu precisava ter mais um jogador de bola aérea. Raniel fez uma grande partida no meio de semana, se desgastou bastante. Nós queríamos uma compactação e, ao mesmo tempo, uma boa saída de bola que nós teríamos com o Alan. Num primeiro momento, isso foi alcançado. Depois foi se perdendo aos poucos, porque nós não tivemos essa aproximação. Hoje nós não tivemos a mesma dinâmica de marcação que nós sempre demonstramos. Nos faltou força para que pudéssemos combater um pouco mais a equipe adversária. Com isso, demos muito espaço. Mas não foi um problema só de meio campo, não. Foi um problema que se origina sempre no nosso movimento inicial de início de pressão. Não existindo, vai abrir espaço, porque nós adiantamos a primeira linha. Se a segunda não estiver bem orientada e pressionante com o trabalho da primeira, você acaba tendo dificuldades e a partir daí as equipes se acham, se procuram, em razão de ser uma equipe qualificada. A equipe da Portuguesa é uma equipe que vem num processo de evolução muito bom, crescendo e fez grandes jogos justamente porque teve posse de bola. Não é uma equipe que alcançou a posição que alcançou por um acaso, não. Muitas equipes tiveram dificuldade de jogarem com a Portuguesa e não foi diferente com a nossa equipe. Nós tivemos, sim, problemas, mas merecimentos também para buscarmos o empate. Dorival, Lucas Cardamone, da Rádio Coringão, entendendo todo esse desgaste que você tem comentado, principalmente no último jogo contra o Atlético Paranaense, que acabou resultando numa dificuldade maior hoje. Tem algum arrependimento específico, algum jogador que você acha que não deveria ter escalado hoje ou no último jogo, que poderia ter sido alterado para que essa questão física estivesse melhor? Obrigado. Não, em sentido nenhum. Nós precisamos parar com essas alegações que um jogador altera o padrão de uma equipe para mais ou para menos. Não existe isso. O futebol é um trabalho coletivo. Não é, olha, não escalou um jogador, por isso perdeu. Não. Tirem isso da cabeça, isso não existe. O trabalho coletivo de uma equipe, ela parte do momento em que todos estejam numa mesma sintonia. Se isso acontece, primeira linha de marcação, meio campo ajustado, encostando, aproximando, o que a Portuguesa teve na primeira etapa. Por que não aconteceu o mesmo fato na segunda etapa? Não teve uma caída de produção? Natural, todo mundo tem. E eles se prepararam muito para essa partida. Então, isso vai acontecer com todas as equipes. Nós vínhamos fazendo grandes partidas, não foi uma partida tão boa no meio de semana e conseguimos a vitória. Foi pela escalação de um ou não, colocar ou tirar? Não foi nada disso. Foi um jogo coletivo. Sofremos também? Sofremos. Mas sofremos em outros jogos e, de repente, ou melhor, prevalecemos em outros jogos e não tivemos o resultado a nosso favor. Então, tem momentos que isso também vai acontecer. O Corinthians está num processo ainda de evolução, mas nós não temos a equipe totalmente estruturada para que, com mudanças de uma partida para outra, você mantenha o mesmo rendimento até então. Gustavo Fertes, Identidade Corintiana. Eu gostaria de perguntar sobre a entrada do Kaique, faltando 4, 5 minutos para acabar o jogo, e no lugar do Bidu. Se pensava jogar ele um pouquinho para frente, mas ele ficou realmente ali na lateral esquerda. Eu queria que você comentasse sobre isso. Já foi treinado? Não foi treinado. Foi uma necessidade. Eu queria ter ele e o Vitinho pesando um pouco mais o lado para que pudéssemos ter um pouco mais de jogadas ali. O Bidu já vinha num desgaste muito grande, ele suportou até onde deu. Naquele momento, eu não costumo trocar jogadores faltando 5, 6, 7 minutos, não gosto de fazer isso, mas houve a necessidade. Então, eu procurei colocar ali um jogador que pudesse dar um impulso ainda
ao Vitinho. E queira ou não, numa bola invertida, no movimento do Vitinho e do Kaique, acaba saindo o gol que nos deu a possibilidade dos pênaltis. Calçade, Manda. o Dorival ele tem razão no que ele está falando com Total. relação à parte física. Ele tá corretíssimo. Total, porque você joga em campo sintético, em campo bom, em campo ruim, em campo... Você joga a recuperação. E um sintético ruim, ele mesmo inclusive. falou antes do jogo, ele falou, não tem preparação. Ele falou, só se recupera. E é verdade, o jogo foi na quinta-feira, Arena da Baixada. Joga no domingo. Você volta para São Paulo, você tem a sexta, o sábado e já o jogo eliminatório. Então, sim, você tem que mudar o time lá, mudar o time aqui, e a equipe tá sempre assim, mudando. E é isso que aí eu quero te você perguntar. alcança um jogo ruim. E é isso que eu quero te perguntar. São Pensando dois. nisso, falou, Cruzeiro, isso é Campeonato Brasileiro, estamos falando de Campeonato Brasileiro, certo? Só que no próximo final de semana já tem um eliminatório que vale vaga na final do Campeonato Paulista. É o tal do estadual, mas a gente sabe como é que fica a situação. Como negociar agora? Eu acho que ele vai seguir como está fazendo. Por exemplo, o Gabriel Paulista não jogou hoje, então ele pode jogar na quarta. Aí joga pelo Brasileiro. Gustavo Henrique aguenta? Tudo bem. O Bidu é verdade, só ele, porque o Andileri renovou agora. E o Hugo se machucou, o Andileri estava no banco. Talvez ele tenha que usar o Andileri agora. Daqui a pouco ele vai perder o Bidu por contusão muscular. E as contusões musculares começaram a aparecer. Então a conta chega. E só vai melhorar quando se parar para a Copa. Para a Copa do Mundo. Tem lá mais de 40 dias quase parado. Dá férias de 20, 25, eles vão escolher. Mas até lá já foi um turno do brasileiro. E depois faz a pré-temporada que devia estar no começo do ano. Ou seja, a gente está na temporada europeia, mas não aceitou isso ainda. Porque a gente para e faz a pré-temporada no meio do ano, mas é na metade do mesmo campeonato. É uma bagunça, né? Mas, e aí os treinadores pagam a conta e aí eles que acabam dançando. Também tem isso. Aliás, é muito claro. Essa aqui é a pior temporada que todos eles podem enfrentar. Esses são os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista. Então, semana que vem tem Palmeiras e São Paulo, Arena Barueri, certo? Arena Barueri. E teremos Novo Horizontino e Corinthians lá em Novo Horizonte, onde o Novo Horizontino ainda não perdeu nesta competição, hein? Clássico, pode ter uma final Palmeiras e Corinthians de novo, hein? Olha só, hein? Ou... Pode não ter também. Pode não ter também, pode ser São Paulo e Corinthians, ou pode ter a surpresa no interior. Na verdade são quatro opções. Mas a gente está falando da possibilidade de ter um Palmeiras e Corinthians por tudo que envolveu o Palmeiras e Corinthians o ano passado, seja nesta mesma competição, o Campeonato Paulista, seja na Copa do Brasil, né? A gente sabe o que aconteceu. Mas... tá tudo em aberto aí, é bom lembrar que o Novo Horizontino é a melhor campanha desse Campeonato Paulista e ratificou essa melhor campanha na tarde de hoje, então olho aberto com o Novo Horizontino, que tem batendo na trave para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, não é de hoje que o time de Novo Horizonte faz boas campanhas aí e surpreende. Mas vamos começar falando dessa classificação do Corinthians, André Kfouri. Foi suado, foi difícil... Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Você sempre vai receber todas as informações do Corinthians e gostaria de me desculpar com vocês, tá? No vídeo passado eu acabei trocando aí, falando que o Corinthians ia enfrentar o Mirassol, né, na semifinal, sendo que é o Novo Horizontino. Então eu quero deixar essa retificação aqui pra vocês e me desculpar. Cara, tava com uns ânimos aqui, tava até suando, né, na torcida pelo Timão depois dos pênaltis, e no calor do momento ali foi o nome que veio na minha cabeça. Me desculpa por ter passado essa informação errada aí pra vocês. Agora, vida que segue após essa retificação. Pessoal, vamos lá. O Corinthians classificou. Mano, não tem jogo fácil, pessoal. Vai pegar a Portuguesa, é o time mais fácil. Agora vai pegar o Novo Horizontino. Cara, o Novo Horizontino fez a melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento. Confirmou esse favoritismo hoje, derrubando o Santos. Então, assim, cara, vai ser um jogo difícil. Não tá fácil, hein? E o cinema, os deuses do futebol, né? Os deuses estão pregando uma peça aí para uma possível final novamente entre Corinthians e Palmeiras. Cara, seria absolutamente cinema, porque, com todo respeito aos caras, final entre Corinthians e Palmeiras, os caras tremem na base e vai dar Coringão, meu irmão, vai dar Corinthians. Mas assim, antes de falar disso, né, vamos falar do jogo de hoje, pessoal. Que goleiro, né, que nós temos. Né, cara, eu era fãzaço do Cássio, sou, né, fãzaço do Cássio, da história dele, tudo que ele construiu no Corinthians, e quando o Cássio saiu, eu falei, mano, vai ser difícil preencher essa lacuna dentro do clube, cara. O Hugo Souza chegou, ele foi enviado
por Deus, cara, assim, ó, vai lá e brilha, sabe? Se o Ancelotti não levar ele pra seleção, o Ancelotti é maluco, porque o Hugo Souza, ele é especialista em pegar pênalti. Ele é especialista. Quando o cara vê o Hugo Souza no gol, o cara vai cobrar ali, o cara bota uma pressão. Você pode ver que teve uma cobrança do zagueiro dele, acho que foi o 33, não lembro, que chutou, tirou o máximo que deu, a bola bateu na trave e entrou. Então, pra chutar um pênalti contra o Hugo, ou você bate bem batido, ou não tem como você bater meia boca, bater mandrake, não dá, mano. Então o Hugo Souza, ele passa esse peso, né? Quando foi pros pênaltis, mano, com todo respeito à portuguesa, que não ganha do Corinthians 29 anos dentro do Canindé, mas eu falei, já era, mano, o Corinthians vai se classificar. E, cara, que emoção, mano. Eu sei que, não sei se é certo fazer isso e tal, mas eu agradeci hoje por ser Corinthians, porque traz um negócio tão bom, cara, pra dentro da gente, do nosso coração. Você vai trabalhar feliz da vida amanhã, você vai chegar na sua casa, você vai brincar com o gato, você vai brincar com o seu filho, você vai... Cara, ó, pra não falar outras coisas aqui, mas Corinthians é um negócio sobrenatural. Classificamos, fiel, classificamos. E é isso, tá? Eu vou trazer mais vídeos aí amanhã, né? Que vai ter muita repercussão. Então, se você quiser assistir tudo aqui, né? Eu pego, assim, os principais pontos do Timão, coloco aqui no canal pra gente poder fazer essa reação aqui juntos, tá bom? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal, dê essa moral pro projeto que tá começando agora, que se chama Bora Lá Fiel. Então, bora lá, se inscreve aí, dá essa força pra gente, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, todo mundo feliz da vida. E aí, vamos que vamos, tá certo? Vai, Corinthians. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!